inocente não vê, não posso deixar ser meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia Moreno, bom dia. Tudo bem por aí, pessoal? Viu o vídeo nosso lá? Acho que tá com 100 e poucos mil exibições, né? As últimas lives aqui foram boas porque teve muita polêmica, né? Tudo bem? Vocês falam de onde? Eu sou de Goiânia, estado de Goiás. Aqui o Lula e o Bolsonaro estão empatados. São Paulo. Legal, São Paulo capital, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? O pessoal tá acompanhando aí, né? Estamos chegando quase a 10 mil seguidores. Muito legal. Vamos finalizar essa eleição no primeiro turno para evitar fadiga, né? Fadigoso conversar com esses bolsominions. E eu tenho a impressão que eles estão desesperados, viu? Eu tiro por base os candidatos ligados ao Bolsonaro aqui, a Macaé. Macaé, Lula, amém. Você não sente, não vê. E aí, pessoal, tudo bem? Macaé, Santo Antônio, Pará. Parece que o Pará também, o Lula tá bem, né? PMDB lá é Lula. O estado de Goiás tá empatado. Só os bandidinhos de ladrãozinho de tijolo que apoia Bolsonaro aqui. Dificilmente você vai ver uma pessoa de bem apoiando Bolsonaro em Goiás. Se investigar, se for analisar, é a escória. Escória apoia o Bolsonaro. E eu até entendo, sabe? Por que eles gostam tanto de igreja evangélica. Aí eles vão procurar, porque o povo não tem luz, né? Eles precisam. Então é curva de rio. Aí chega lá aquela turma de curva de rio, que quer apoiar o Bolsonaro, né? É meio que isso. Não sei colocar imagem aqui, mas eu baixei algumas imagens na internet. Talvez eu vou começar a fazer uns vídeos, né? Vocês já viram na internet, no Flow? Tá no YouTube, depois dá uma olhada lá. A história da Flor de Lis. Como é que ela escolhia os meninos que moravam com ela lá, aquela... Lembra? Flor de Lis chegou aí na Xuxa. E lá na Xuxa ela... Como é que foi? Ela foi na Xuxa fazer um programa lá, que ela era mãe de não sei quantos, e né, a Xuxa chorou lá e tal. E aí a pastora, cidadã de bem, né? Cidadã de bem. Era uma pastora cidadã de bem, ligada a Bolsonaro, família Bolsonaro lá no Rio. E aí ela fazia sexo com as crianças. A cidadã de bem. E aí, dependendo do desempenho da criança e tal, ela adotava ou não, né, as crianças. É assim que ela escolhia. Cidadã de bem, pastora, apoiadora do
do Bolsonaro. Esse é um caso. Daniel Silveira, né? Olha que estrume, que foi deputado federal. Olha o problema que esse cara criou, né? Em vez do país estar... Você notou que ao invés do país se debruçar para resolver os problemas do país, para discutir os problemas do país, né? Quer dizer, a questão da pobreza que aumentou demais, aumentar e tal, não. Eles o tempo inteiro, eles querem desviar o assunto. Trabalhar, eles não trabalham. Eu moro em Goiás. Goiás, esse estrume, que eles falam que é o presidente da República, que vai perder a eleição agora e vai para cadeia, porque a Polícia Federal está com a boca seca de vontade de pegar ele. Né? Tudo que ele barrou de investigação, tudo que ele atrapalhou, tudo que ele interferiu, ele vai para cadeia junto com a turma dele. Mas antes do Bolsonaro chegar na cadeia, porque quando a turma, essa turma da internet, que estão todos sendo monitorados, né? Eles estão sendo monitorados. Essa turma da internet, quando chegar na cadeia, o presidente já está lá esperando eles. Mas isso é uma cadeia confortável, capaz, né? Muitos amigos, né? Mas aí foi outro bolsonarista famoso, que é o tal de Gabriel Monteiro, que era um vereador lá do Rio de Janeiro. Pensa, um vereador do Rio de Janeiro, pedófilo. Aí o cara quer colocar a turma dele de pedófilo, bandido, não sei o que, tal, como se fosse certo, né? Sabe por quê? Esse pessoal não tem moral. O cidadão hoje, que vê um cara que compra 51 imóveis no dinheiro, né? Ele não tem moral para falar de ninguém. Gente sem moral. Costumo dizer que é rato que sai do esgoto. O cara que é bolsonarista, que vota no Bolsonaro hoje, para mim é rato que saiu do esgoto. Não merece nem... Não é nem questão de discussão, porque eles não têm. Percebe? Se você perguntar para eles qual que foi uma realização desse governo de ladrão que eles colocaram lá de miliciano, eu vou falar uma realização para vocês. Eles armaram as facções. Eles armaram as facções. Pessoal, no começo, eu acreditava, né? Falando, não, então a família lá vai conseguir uma arma, vai ter acesso a uma arma, etc e tal. E a gente foi percebendo que não. Só no estado de Goiás, porque o estado de Goiás trabalha, a polícia aqui trabalha, só no estado de Goiás foram cinco operações grandes para tomar a arma legalizada da mão de facções. Porque aqui eu não sei se vocês sabem, aqui não tem cangaço novo. Entendeu? Aqui você anda no carro, você deixa o carro parado na sua porta, você vai abrir sua garagem, não vai entrar um ladrão para entrar dentro da sua casa. É raro. Você está andando na rua com seu celular, você não vai ser assaltado. Entendeu? É isso que é a diferença de Goiás para outros estados. Eu tenho dó de outros estados. Mas só aqui, né, que nós temos uma segurança, entre aspas, porque eu acho que a polícia não pode parar de trabalhar. Só que no estado de Goiás foram 5 operações para tomar a arma legalizada da mão de facção criminosa. Que o Bolsonaro, com a flexibilização dele, com o apoio desses bandidos, né, esses bandidinhos de internet, esses bandidinhos tomaram armas, entregaram armas para as milícias e para as facções. Se no estado de Goiás, que a facção tem medo, inclusive eu vou contar uma história para vocês, que eu não sei se eu já contei. Nós estamos com quase 200 pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu aqui. Aqui não tinha gerente. O povo das facções aqui não conseguia manter alguém na gerência, sabe? O cargo era muito perigoso aqui em Goiás. Aí essas facções foram lá no Rio de Janeiro, trouxe um gerente para cá. O cara trabalhou uma semana aqui. E já não vai trabalhar em lugar nenhum mais. Porque aqui a polícia não aceita. Entendeu? Então, se no estado de Goiás, que eles não conseguem colocar os gerentes para trabalhar para eles, né? Porque eles têm uma organização, é uma organização criminosa. Eles não estão conseguindo colocar os gerentes para trabalhar. O gerente trabalha poucos dias. Porque a polícia aqui é dia e noite.
né? Não dá, polícia aqui não dá sossego para malandro, né? Se no estado de Goiás teve operação e prendeu 5 operações que prendeu armamento legalizado, distribuído aí pelo Bolsonaro e a flexibilização dele, imagina no seu estado, que você não pode parar um carro na rua, você não pode entrar na sua garagem sem tomar cuidado, você não pode andar com o celular na rua, a gente assiste televisão, né? Rouba um carro aqui em Goiânia e sai andando com ele para ver uma coisa. Entendeu? Então essa turma do Bolsonaro, eles têm que ir pra cadeia. Hoje eu não tenho dúvida mais. A Polícia Federal foi impedida de trabalhar. Essa é a grande verdade nesse governo Bolsonaro. Então, por exemplo, essas armas, estas armas que são utilizadas pelo crime, ainda não teve uma perícia, não teve uma investigação para analisar o quanto das armas legalizadas estão sendo utilizadas no crime hoje. Por quê? Porque eles não querem que a população saiba que eles armaram. Com o discurso de armar a população, armou um bando de rato e armou as facções. Mas a partir do dia 3, a eleição acaba no dia 2, o Lula vai ganhar no primeiro turno. A partir do dia 3, começa a fazer o cruzamento de dados. Espero que muita gente vá para a cadeia, sabe? Esse pessoal de clube de tiro aí que tá dando acesso de arma para bandidagem, que não é pouco, tomara que vá para a cadeia junto com os bandidos. Entendeu? Que vá para o mesmo lugar que os bandidos vão na cadeia. Uma pena, a pena que eu acho que a cadeia no Brasil não é igual a cadeia daqui. Aqui bandido é tratado como bandido, entendeu? E eu gostaria muito de ver as cadeias do Brasil tratando bandido como bandido, quando essa turma de rato chegar lá. Porque entregou arma para facção, para bandido. É isso. Por isso que nós estamos trabalhando e nós vamos trabalhar mais. Eu estou trabalhando a partir de Goiânia. Tem um vídeo aí, eu acho que já deu cento e tantos mil, 150 mil quase, sei lá, 130 mil. Mas já tem vídeo aí, nós estamos trabalhando muito, todo dia, né? Estamos aqui, ó, fazendo live, toda hora, conversando com as pessoas que estão procurando a gente, mandando material, ajudando, né? Monitorando essa bandidagem. Nós vamos se encontrar logo, logo, né? E esperar a Polícia Federal voltar a trabalhar. Porque quando a polícia voltar a trabalhar, acho que o primeiro chefe das gangues vão estar... Quando o primeiro chefe sair, os próximos já vão entrar, tá bom? Nós estamos com quase 200 pessoas. Os bolsominions ficam enfurecidos, né? Estão desesperados, a gente percebe, né? É isso aí, gente. Continuar trabalhando, entendeu? Não dá moral para rato. A gente continuar trabalhando, articulando, fazendo política, conversando com as pessoas, contando a verdade, né? Eles gostam de contar mentira e a gente gosta. Essa é a nossa diferença para eles, para esses ratos que saíram do esgoto. Enquanto eles contam mentira, a gente conta a verdade sobre eles. E a primeira verdade que eu quero dizer para vocês é que esse armamento todo não está na mão da população. Ao contrário do que eles pregaram lá atrás. O armamento que o Bolsonaro flexibilizou está na mão das facções, viu? E se você não tem uma polícia atuante, igual a polícia do estado de Goiás, que o traficante, o bandido não manda, né, igual eu vi muito, uma das razões que eu não voto no Ciro, uma das razões, minha família mora no Ceará, eu tive lá em janeiro, fevereiro, fiquei 2 meses lá, você para entrar no setor lá, para levar uma comida, levar uma compra, para que você compra para um tio, para uma pessoa, você tem que pedir autorização para traficante, entendeu? Você anda na rua, o muro tá escrito lá assim, ó, isso aí na sua casa. E se você vota no Bolsonaro, e se você apoia o armamento aí para as facções, para os bandidos, porque esse armamento tá na mão deles, eu espero que o universo te devolva todo o mal que você deu para a sociedade, elegendo Bolsonaro, né? E o universo devolve mesmo. Isso aí você não tenha dúvida. O universo devolve para você o que você plantou. Não te desejo nada mais do que você plantou. Espero que você encontre
com essa turma de vagabundo aí, de facção, bem armado com arma legalizada, porque você defendeu um bandido, entendeu? Porque arma é só para a polícia. Só a polícia tem que andar armado, mas ninguém. Tá entendendo? E se o policial encontra com um bandido, tem confronto. É isso. Chama confronto. E se você ajudou a armar essas facções, espero que você, que o universo entregue para você. Todo o mal que você deseja para a sociedade, entregue para você. Se você ajudou a armar a facção, que você seja a pessoa que vai encontrar com as facções na rua. E que não seja um trabalhador, entendeu? Que não seja um rato de esgoto que apoia bolsonarismo, porque apoiar bolsonarismo hoje é rato de esgoto. Não tem justificativa para fazer isso, não. Entendeu? Todo mundo já sabe que ele é ladrão, que ele encheu as malas de dinheiro, saiu comprando imóvel, né? Todo mundo que presta uma declaração de imposto de renda sabe como é difícil você não contar a verdade para a Receita Federal. Agora o cara enche uma mala de dinheiro, uma caixa de dinheiro, sai comprando imóvel, e aí você acha que o cara é honesto, entendeu? Espero que e essa é a grande razão, acho que é a grande razão, sabe, assim, de perder tempo falando com o Bolsonaro. Espero que o universo te devolva tudo que você plantou. Você não precisa colher nada que não é seu, né? Como os ratos fazem. Rato gosta muito de colher o que não plantou, pegar o que não plantou. Mas eu não estou desejando nada que você não tenha plantado, né? Se amanhã as facções estiverem armadas e tiverem, tomara que não seja um trabalhador que não tem nada a ver com isso, que o universo sabe se eu não sei selecionar o joio do trigo, né? A gente anda na rua, todo mundo é inocente. Olha no vídeo que eu tenho aí, por exemplo, né? O que o ladrão fala na cadeia, quando ele está na cadeia? Quando você conversa com ele, vai fazer uma chamada, ele fala, preso inocente. Você não vê um culpado. Ninguém é culpado, só eles são todos inocentes. Mas eu espero desejo que o universo te devolva só aquilo que você plantou. Se você plantou mal, com armamento, com flexibilização de armamento, para armar as milícias, como elas estão armadas hoje, as facções e as milícias hoje têm mais arma que a polícia. Vocês sabiam disso? A polícia tem menos armas, a polícia brasileira tem menos armas que os bandidos hoje. Graças a Bolsonaro. E graças a vocês que, entre aspas, apoiam Bolsonaro, né? Mas eu espero que o universo devolva para você, olha aqui dentro do meu olho, eu espero que o universo devolva para você nada além do mal que você desejou para a sociedade. E se algum cidadão ou policial que não foi envolvido com o negócio de bolsonarismo, se algum tiver envolvido, que o universo proteja essas pessoas. E que vocês paguem só pelo crime que vocês cometeram. Entendeu? Aqui em Goiânia, já teve umas 3 crianças que foi atirada, morreram, inclusive. Negócio de flexibilização de arma. Sabe? Os caras brigando lá, negócio de torcida organizada. Foram dar tiro lá e tal, o cara pegou a criança e usou como escudo. Entendeu? E se você for analisar, tudo eleitor do Bolsonaro. Negócio de arma, o cara querer pegar uma arma e tal. No meio dessa flexibilização, o que os bandidos, gente mau caráter, gente vagabunda começou a pegar arma, não é brincadeira. E é por isso que nós precisamos eleger o Lula no primeiro turno, não esperar o segundo turno, não. Nós precisamos eleger ele no primeiro, para evitar fadiga. E eu estava falando por que eu não voto no Ciro. Porque lá no Ceará, você anda na rua, no Ceará eu estou contando a história. Mas, por exemplo, eu não sei como é que é no seu estado, mas eu imagino que vocês não têm uma polícia de Goiás para trabalhar aí. Imagino. A melhor polícia do Brasil está em Goiás. Olha os dados. Entendeu? Então, eu andava no Ceará lá, as facções escreviam nos muros o que a população tinha que fazer. Vou fazer um desafio aí para os ratos bolsonaristas. Vem para Goiás, escreve no muro. Vem dar ordem aqui. Escreve no muro. Põe os ratos bolsonaristas para escrever nos muros aqui, dando ordem para a população. Se escreve. Eu não vejo. Pode acontecer.
uma noite aí, um moleque andando na rua, dá uma doida na cabeça dele e tal. Vem para Goiás e vem dar ordem pro povo de Goiás, para você ver uma coisa. Entendeu? É isso. E aí, Marta, tudo bem? Olá, bom dia a todos e todas, todos os Nós estamos com seguidores. 200 pessoas na live. Né? Maravilha, maravilha. Estamos todos aí democraticamente, não é? No chat aí, muito bom, né? Deixar os bolsominions se colocarem, porque, na verdade, nós estamos aí defendendo o Estado Democrático de Direito, né? Coloquem aí no chat de onde vocês são, de onde vocês estão, independente de partido, né, de ação partidária e tal. Não fiquem somente colocando risadas, não, porque, na verdade, nós estamos aí contra o desarmamento de civis, sim, né, contra as mortes, contra os choros das mães, principalmente das mães, né, que veem seus filhos jovens aí sendo mortos, não é? Na verdade, nós já tivemos uma política aí de desarmamento anteriormente, né, e que ela foi simplesmente esquecida. As mães é que choram seus filhos, né? Os pais que choram seus filhos. Estamos aí contra realmente o armamento de civis, não é? Quantas pessoas aí não tiveram a contagem regressiva, né, para dizer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, para não pegar uma arma. Não tiveram esse tempo, simplesmente foram e pegaram a arma e mataram. Foram e pegaram a arma. Crianças mesmo, né? Nós tivemos relatos aí de crianças pegarem armas em casa, né? E atirarem contra a própria vida. Então, na verdade, não há dados estatísticos, por exemplo, com relação a, a suicídios, né, no nosso país, que é um número enorme de suicídios. Né? Então, na verdade, nós queremos uma política de paz, uma cultura de paz no nosso país. O Brasil é um país de paz. Né? Infelizmente, nós estamos vivenciando aí essa era do ódio, essa era que são de grupo, né? Não é do brasileiro, não é dos brasileiros e brasileiras, essa cultura de ódio. Né? Então, nós queremos vencer essa cultura do ódio, nós queremos vencer essa cultura do armamento. O Brasil não é um país armado, o Brasil é um país de paz. Né? E eu, como professora, sou professora desde 18 anos de idade, né? Nós sempre educamos as crianças, os adolescentes, os jovens e até adultos, né, para a paz, para a cultura da paz. Não sabemos de onde saiu isso, né? Porque nas escolas nós não ensinamos isso, né? Desde a infância até a universidade nós não ensinamos isso. Então isso aí veio de outro lugar, né? Veio de um lugar de extermínio, veio de um lugar fascista, veio de um lugar que na verdade não convém ao Brasil alinhar-se a esse lugar. Né? O Brasil é um país, exatamente, é um país cristão, né? Independentemente da sua religiosidade, né? Seja espírita, católico, evangélico, todos têm um foco que é o cristianismo. O cristianismo ele não ensina isso, né? O cristianismo ensina outro patamar de comportamento, né? É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se tem gente usando a religiosidade, vamos dizer assim, a religião, a crença para dizer que isso é religião, isso não é religião. Não é? Então, na verdade, nós temos que alinhar o Brasil com aquilo que é de fato um país do Estado laico. Né? Um país que não tem uma religião específica. Todos nós somos cristãos. E tem aqueles que não são cristãos, né? que vamos dizer assim, eles são de outra linha. E qual é o problema de Marta, ser de outra linha? É o dá respeito que nós temos que ter. boas-vindas aí para Rosângela, que subiu aí. Oi, Ah, Marta, bom dia. Bom dia, seja muito Vitor. Tudo bem? bem-vinda, minha linda. Tudo bem, querida? Tudo bem. Seja muito E é bem-vinda. fato, tô vendo vocês aqui, é fato. Um país laico não deve admitir que seja deturpado dessa forma, como se fosse um país unicamente cristão. Não, gente. O Brasil tem muitas fés dentro dele. E Sim, também sim. tem aquelas pessoas que não têm fé alguma, e todas elas merecem e devem ser respeitadas. Estado laico sempre. Nós temos exemplos horríveis de países que foi dominado por uma única fé. Olha o que virou.
Concordam? Hum. É impossível você ter um país democrático, né? Tem, por exemplo, comunidades japonesas, né? E que a linha é oriental, né? Tem várias pessoas que seguem essa linha oriental. Tem seitas e crenças como a Seitinoe e tantas outras, né? E tem pessoas também que não acreditam em Deus, né? Que são ateus, né? E aí, qual que é o problema? É do fórum íntimo isso. Isso não tem que ser jogado, focado no Estado político, né? Já que nós somos um Estado laico e nós não vamos mudar isso. Porque parece que tem pessoas que querem mudar isso, né? Que nós não sejamos um Estado laico, nós somos um Estado laico, ou seja, toda religião, toda crença, toda religiosidade, ela é aceita nesse Estado laico. E o respeito está na Constituição brasileira. Nós não vamos mudar isso, né? Tem pessoas que acham que estão querendo mudar isso, mas nós não vamos mudar. Por isso, pessoal, fica bem de olho aí em quem você vai votar. Deixa eu responder esse rapaz aqui, porque eu já silenciei ele não vai falar mais. Ele está falando que ele é cristão e que ele não vota na esquerda, né? Eu acho que ele não estudou, ele não deve ter tido a oportunidade de estudar porque eles não gostam, né? Se o cara me aparece bolsonarista é porque ele já tem algum problema, né? Ele não sabe ler português, ele não fala matemática, então se ele não consegue ler uma Bíblia e interpretar, porque você ler é fácil, né? Mas interpretar é difícil. Então eu vou responder para ele. Ele está dizendo que ele é cristão, ele não é cristão. Porque ele não segue os preceitos de Cristo, né? Se ele apoia o Bolsonaro, ele não Cristo já não tem a ver com a vida dele. Mas ele pode ser religioso, entende? Ele pode ser o cara que vai para a igreja, que senta lá no banco, ouve o que o pastor fala, às vezes o pastor também é outro demente igual ele, tem algum problema mental. E aqui, eu estou falando isso porque aqui em Goiânia, uma igreja que eu achava que era séria, se mostrou que não era séria coisa nenhuma, que é aquela igreja do véu, sabe? As mulheres usam véu, homem de um lado, mulher do outro, aquele povo. O que aconteceu? Sim. O pastor ficou instigando as pessoas, igual esse cara que diz que é cristão, sabe? Na verdade, ele é religioso, né? Ele não sabe qual Deus que ele serve, mas ele é religioso. Cristão não, porque Cristo foi crucificado por religiosos, não foi? Lá na Bíblia, você lê lá, Cristo foi... Religiosos, esse é o maior problema. Quer dizer, um país extremista religioso, né? Quem condenou foram os religiosos, quem executou a pena foram os militares, não foram? O soldado romano era o quê? Era um militar. Então, muito do militarismo que vem aí vem desses tempos. Então, essa turma do Bolsonaro, ele fala assim, eu sou cristão. Ele não é cristão, ele é religioso. É o mesmo... Olha a coincidência. É o mesmo soldado militar que estava dentro da igreja e instigado por um pastor maluco lá, vagabundo, que a direção da igreja agora, que eles chamam de ancião, está dizendo lá que eles já tinham mandado parar aquilo lá. E que o pastor não obedeceu e que os membros lá que discutiu, mas já tinha resolvido. Mas é mentira, né? Porque eles têm essa confusão, essa confusão mental deles. Eles não sabem o que é religiosidade. Então, ele não é cristão. Se fosse cristão, não apoiava Bolsonaro, né? Porque, assim, olha, ele é o menos que cristão, porque lá no Antigo Testamento lá ainda tem não matarás. Quer dizer, e eles são do candidato à morte, né? Você está entendendo? Quer dizer, esse povo é fadigoso. Eu acho que o Lula tem que ganhar a eleição no primeiro turno para a gente acabar essa fadiga da gente ficar ouvindo esse tipo de gente, né? Atrapalha, às vezes no grupo de família atrapalha, no grupo do trabalho atrapalha, né? Por isso que eu acho que o Lula tem que ganhar no primeiro turno para a gente começar a empurrar esse povo para o esgoto onde ele está. Quer permanecer no esgoto mental da vida que eles levam? Amém, fica para lá. Né? Eu acho as pessoas que começam a perceber. Isso tem a ver com fanatismo e a falta de educação, na verdade. Porque essas pessoas, grande Olha parte... Olha a questão do português aqui, o tanto que ela é verdadeira. Essa turma não tem o português básico. Olha só, Marcos. Cristãos de bens não votam em candidato condenado por corrupção. Cristãos de bens. Acho que ele queria dizer bem, né? Apesar de que, assim, o tanto que eles são... a mentalidade deles é distorcida.
A realidade da vida deles é distorcida. Distorcida porque não estudaram. Quer dizer, a fonte de informação dele é o Zap Zap, né? Eu vejo isso todo dia. Teve um outro aqui que foi falar da Venezuela, não. A da Nicarágua. Ah, é a Nicarágua e tal. O cara, aqui em Goiás eu costumo dizer assim, o cara não viajou nem 30 quilômetros, o cara não botou o pé fora do Brasil. Não sabe da realidade de nada, mas se apareceu no Zap Zap lá do Bolsonaro e essa turminha que lida com essa turma de gado, né? E às vezes a gente não tem paciência, né, de discutir com eles, né? Mas assim, eles não viajaram, não botaram o pé fora do país. Não tem cultura nenhuma, né? Por isso que continua bolsonarista. Agora, no meu ponto de vista, eu tenho um ponto de vista diferente das outras pessoas. Eu não quero que eles mudem o comportamento deles. Eu quero que eles sejam presos e condenados. Porque essa flexibilização de arma que o Bolsonaro promoveu com o apoio deles é o que armou as facções. Hoje as facções são mais bem armadas do que a polícia. Só que as pessoas ainda não perceberam isso. Exatamente isso. E eu não quero que eles mudem o comportamento deles, eu não quero que eles mudem a cabeça deles, eu não quero que eles estudem português, eu quero eles na cadeia. Quem facilitou arma para bandido, eu quero eles na cadeia. É isso. Porque hoje a polícia sabe, mas está sendo abafado. Hoje a polícia sabe que as armas não foi para eu sou cidadão de bem, eu compro um. Eu sou cidadão de bem, mas o cara não compra o leite para dar para as crianças dele. O cara não tem carne na geladeira dele. Então as armas, quem comprou foram os bandidos. No começo eu achava, sabe? No começo eu pensei, esse trem não vai dar certo. Por quê? Porque o bandido pega o CPF ali de uma pessoa, né, lá da comunidade dele lá, falou, vai ali e compra tanto de arma para mim. Porque é muita arma, cada um lá comprava, acho que era 80 armas, uma coisa assim. Isso, e assim, nós percebemos, né, Marina? Pode falar, Rosângela. Marta, nós temos percebido o seguinte, nós já vimos que o governo Bolsonaro era um governo totalmente fadado ao fracasso antes mesmo do início, né? No começo da campanha, nós já vimos, porque governo extremista nenhum no planeta dá certo. É um governo extremista. Marta? Sim, isso mesmo. Verdade. Além de extremista, né, essa questão também, que essa defesa do armamento, eu creio que as próprias indústrias de armas é que financiaram esse governo, porque desde o início a imagem colocada por ele é da arma, e o tempo todo usando a mão para a arma, não é? Isso aí envolvendo, vamos dizer assim, uma cultura armamentista para as nossas crianças. E ninguém deteve esse cara, ninguém deteve esse candidato. Eu acho um absurdo isso, que lei eleitoral é essa que não deteve esse candidato fazendo propaganda de arma o tempo inteiro com a mão. Quer dizer, as crianças todas do nosso país vendo isso, né? E entidades, vamos dizer assim, Ministério Público, todas as entidades, né, juristas e tudo mais, né? Quais as providências tomadas e o que realmente o pessoal conseguiu fazer contra isso? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Como um candidato apontando a mão de armamento e se elegendo com isso, não é? E ninguém o deteve. Ninguém deteve todos os processos de impeachment colocados lá, quer dizer, não tiveram avanço. Várias entidades, né, colocaram impeachment para esse presidente e não foram avançados. Isso é um absurdo num país que é democrático, de direito. A nossa Constituição é uma Constituição democrática, a Constituição brasileira. Nós somos um país de paz, né? 7 de setembro, então, 7 de setembro deveria ser um dia que as pessoas se sentissem felizes, né? Falar assim, nossa, hoje eu vou defender minha pátria, eu vou colocar uma bandeira do Brasil no meu carro. É igual eu via lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm muito isso. Hoje, você corre o risco de colocar uma bandeira no carro, ser confundido com um idiota desse. Porque no discurso deles, eles se apropriaram de uma coisa que não é deles.
Primeiro que é a bandeira nacional, né? A Agora, por arma, exemplo, essa bandeira. voltando na questão do armamento, os mesmos lunáticos, mas esse povo, eles estão sendo monitorados e eles vão ser presos. Os mesmos lunáticos do Exército que deveriam ter feito a fiscalização do armamento, o Tribunal de Contas da União já mostrou que eles não fizeram a fiscalização. Eles venderam arma para qualquer pessoa, para qualquer bandido, para qualquer facção. O Tribunal de Contas já mostrou. Aí o Exército alguém está falando limpar a barra dele. Nossa bandeira é a brasileira. O Exército tentando limpar a barra dele. O que o Exército fez? O que o Exército fez? Mandou um documento para o TCU e para o governo pedindo para sair fora da fiscalização das armas, agora. Porque as pessoas ainda não sabem o quanto que eles armaram as facções, a bandidagem. Então o Exército, se antecipando, já falou, não tem nada a ver com isso, não. Eu pedi para sair da fiscalização do armamento. Entendeu? Por quê? Porque a Polícia Federal vai começar a trabalhar. Porque a Polícia Federal foi muito humilhada nesse governo do Bolsonaro. Né? Eles humilharam muito o delegado, os delegados trabalhando e fazendo o trabalho deles, eles humilharam muito os delegados. Então o povo está de saco cheio desse povo do Bolsonaro. Vai mandar muita gente para cadeia. E muita gente, muita gente vai conseguir se desvencilhar da justiça. Mas esses pobres que apoiam Bolsonaro, que não tem ideia, que não sei o que, esses presidentes de CAC, que entregou arma para a facção, eles estão fritos no azeite, entendeu? Por conta de ideologia burra que eles foram defender. Porque, na minha opinião, se o cara é presidente de um clube de tiro, um clube de tal, entrega a arma para a facção, ele vai para cadeia junto com o cara que ele entregou a arma. Na minha opinião. Sabe? E assim, eu acho que tem juiz de bom senso. Mas o cara montou um clube aqui de tiro, montou não sei o que, um tal de carta, para entregar arma para bandido, sem a mínima responsabilidade, tá frito. O que acontece hoje é que o governo Bolsonaro está. Mas as próprias polícias não está segurando isso. Mas eu quero ver na hora que isso explodir, vai explodir no colo deles. Principalmente do pobre, que não pode pagar um advogado. Fica aí conversando fiado, negócio de ideologia, negócio de Bolsonaro, vai tudo para cadeia. Policial, eu criticava muito. Policial que ficava ensinando o povo a atirar, usar arma. Os caras dando curso aí pro povo, ensinando o povo a atirar, não sei o que e tal. Por mim, vai tudo pra cadeia, junto com eles, com o povo que eles ensinaram a atirar. Né? Aquele delegadinho lá, porque assim, essa turma de rato, todos eles têm rabo o rabo preso. Foi aparecer lá falando que ia dar tiro, não sei quem, não sei o que e tal. O delegado geral lá de São Paulo já chamou ele, já tomou a arma dele, tomou o distintivo. Aquele barbudinho lá que matou a namorada, que eu não sei o nome dele, aquele palhaço lá, ensinando, dando curso, veio aqui em Goiânia dar curso. Tomara que vá para cadeia, junto com as facções criminosas e com os bandidos que se armaram, porque o Bolsonaro facilitou a arma para bandidagem, é isso. E todo crime, gente, todo crime que acontece, e acontece crime todos os dias, você pode analisar, hoje, a arma que está sendo usada para cometer crime é legalizada. Antes era raspada, era não sei o que e tal. Hoje o bandido foi lá com o CPF dele, com a ficha criminal dele e comprou a arma. Né? Agora, bandido é o Lula, bandido é não sei quem, bandido não é eles não. Sabe por quê? Porque eles vão ser presos quando a eleição acabar. E vai para cadeia. Se dependesse de mim, ia ter uma recepção maravilhosa na cadeia. Mas não depende. Mas se dependesse, essa turma de CAC, esse povo que anda armado, esse povo com... ia ter uma recepção maravilhosa na cadeia. Maravilhosa. Eu ia preparar uma super recepção para eles, como eles merecem. Né? Mas não depende de mim, infelizmente, então, paciência. Mas é isso aí. Esse governo do Bolsonaro só serviu para isso. Serviu para armar bandido. É isso. Armou cidadão de bem. No começo eu pensava, até podia até ser, né? O cara tem uma fazenda, precisa, não sei o que tal, para ficar em casa, não é para ele ficar andando na rua, não. Aqui em Goiânia já teve gente que morreu porque atirador desportivo, CAC, entre aspas, qualquer briguinha de trânsito deu tiro nos caras. Já teve criança que pegou a arma do pai e apontou para a própria cabeça e se matou, deu um tiro na cabeça. Já teve pai, porque é o seguinte,
essa raça de bolsominion, eles não têm bom senso. O cara foi limpar a arma dele, com o filho dele andando na frente dele. A arma disparou, matou o filho dele. E o bicho é tão vagabundo, olha tanto que essa raça de bolsominion é vagabundo. Ele pegou a arma, apontou para a cabeça dele, deu um tiro na boca dele, que saiu aqui. Não deu um tiro na cabeça, porque ele tinha matado o filho dele, ele tentou suicídio, botou na boca, assim, atirou na boca. Porque ele tinha interesse nenhum de se matar, na verdade. Foi preso, soltou, por quê? Porque a justiça entende que ele já foi punido suficientemente com a morte do filho, né? Na burrice que ele fez. Esse povo do Bolsonaro só serviu para trazer desgraça para o país. É isso. E hoje, é o que eu falo. Assim, a gente tem que pedir para o universo devolver para eles, né? Não devolver para nós que lutamos o tempo inteiro contra essa flexibilização de arma. Mas se o universo tiver que escolher alguma pessoa, né? Se o universo tiver que escolher alguma pessoa para sofrer as consequências das burrices que esse Bolsonaro aprontou, que seja eles, os defensores de Bolsonaro. Igual esse palhaço lá que atirou no filho, né? O povo tá falando que eu tô nervoso, é o meu jeito de falar. Geralmente eu não fico nervoso. Não, isso daí é o seguinte. A gente conhece bem aqui a milícia digital, né, bolsonarenta, e eles ficam jogando esse tipo de coisa, ofensas pessoais, esse tipo de bobagem para desvirtuar o assunto, para responder a rolagem. Infelizmente, isso tem sido assim eles são sujos, né, gente? Porque é uma pessoa que fica aí escrevendo bobagem para ganhar R$ 1.300 aí xingando, ofendendo. Não tem o que dizer desse povo. Não tem mais o que dizer. E tem um detalhe, sobre o armamento, uma das coisas mais preocupantes a respeito disso é o seguinte: adolescentes, né, e jovens adultos que resolvem fazer a americanização do terror, como tem nos Estados Unidos. Entrar em escolas, atirar em crianças. E isso tem se tornado, assim, algo... Ontem ia haver um ataque e o garoto foi interceptado, mas ele já estava para entrar na escola. Primeiro disseram que era uma pessoa com problemas mentais, uma pessoa mais velha e tudo, mas a polícia tem interceptado muito esses grupos de molecadinha, né, de jogos, porque normalmente eles fazem grupos e dentro desses grupos eles planejam ataques. Essa americanização do terror não vai demorar para chegar, ser muito constante no Brasil, com essa liberação de armas assim. Então, é outro ponto muito importante que todo mundo tem passado muito despercebido. Armamento, gente, nunca foi a solução. A solução é a seguinte: quem tem que nos defender é o poder público. Nós pagamos impostos para ter uma polícia mais eficaz. Não é dar uma arma para cada um e cada um por si. O pessoal não aguenta tomar um chifre aí, vai ter uma arma. Não aguenta a discussão de trânsito, não aguenta a discussão de boteco. Olha o tanto que Hein, Rosângela? O tanto que essas negócios de arma, isso aí fica bom para esses chifrudos, porque o bolsonarista geralmente ele é chifrudo. Assim, eu falo e te provo. Mas aí teve um bolsonarista lá que estava namorando uma menina no cidade do interior, eu não lembro o nome da cidade. Aqui em Goiânia, aconteceu ontem, esse final de semana, né, no domingo. O cara descobriu que estava tomando chifre lá da namorada. Aí foi lá tirar satisfação, pegou uma arma de brinquedo. Meteu uma arma de brinquedo e foi ameaçar o filho do cara lá. O cara descobriu que o cara estava indo armado, entre aspas, foi lá e matou ele. Ele morreu com a arma de brinquedo na mão. Agora, olha só, o caso da polícia. Agora, tá o cara enrolado, porque matou o pai, matou, né, uma defesa de terceiro, tem que analisar, né, porque achou que o outro estava indo armado. Tem um que tá enrolado com a justiça, e mais dois que tá enrolado no homicídio do menino, entendeu o que eu tô falando? E o bolsonarista, que não tinha, defensor de arma, que tinha uma arma de brinquedo, e foi tirar satisfação com a arma de brinquedo, tá morto. Domingo, aconteceu domingo aqui. O grande problema, né, além disso, né, Jacques, é a questão do aumento de feminicídio, né? De mortes de mulheres, violência contra as mulheres. Né? Se esses homens não tivessem uma arma, não estariam matando as mulheres, não é? Há vários casos, né? Tem canais aí de TV mesmo, na mídia, na internet, um número de feminicídios muito alto, em função do armamento mesmo, não é?
Se não tivesse uma arma, quer dizer, a pessoa teria tido aquela contagem regressiva e teria tido uma outra atitude perante determinadas Nós estamos situações da com, vida, né? Isso nós estamos com independe 150 pessoas na de live. Deixa eu isso contar. não, né? Então, é do ser humano isso, né? Que, na verdade, tem que se mudar, tem que se criar uma política de paz, tem que, na verdade, fazer atendimentos para essas mulheres que sofrem violências, não é? Para casais com problemas, né? Tem que ter atendimento psicológico, que não tem. Na verdade, a nossa saúde, ela não previne, né? É uma saúde que, na verdade, não tem uma ação preventiva, principalmente com relação a doenças mentais, com relação a determinadas doenças psicológicas, né? Ainda mais com essa pandemia, né? Que as pessoas ficaram vamos dizer assim, muito alteradas mentalmente, psicologicamente, em função desse trauma da pandemia, não é? E o quanto é importante o poder público, né? Ter uma saúde aí do SUS, né, que realmente venha a dar conta dessa problemática mental, dessa problemática psicológica, não é? Porque muitas coisas não é normal, né? As pessoas simplesmente, né, irem para vias de fato e matarem pessoas, né? A gente vê aí também, por exemplo, né, adolescentes, né, em determinadas regiões aí, com armas e vamos dizer assim, cometendo crimes, né? Crimes de latrocínio, roubo, etc., usando armas pesadas. Alguém falou aí numa live anterior aí que, na verdade, as milícias e esse pessoal que cometem crimes, né? Que essas armas estão vindo de fora e que elas não são legalizadas, estão vindo de fora, né? Então, o controle das fronteiras com relação ao armamento, o quanto isso é importante também, né? Para que realmente os criminosos não fiquem vamos dizer assim, com um armamento melhor do que a própria polícia. A polícia também tem que ter um armamento condizente, né? Tem que ser treinada, tem que ter formação, tem que ter acompanhamento desses profissionais. Né? E quem sabe, né, ter uma política, uma polícia unificada, né, que acabe com essa, vamos dizer assim, porque há muitas desavenças com relação a tipos de polícia, né? Quem sabe as polícias do nosso país, né, sentando juntas, né, não conseguem fazer um pacto policial aí realmente para a formação das polícias e que dê conta de fato da criminalidade no nosso país. Por quê? Na verdade, nós vimos aí um narcotráfico muito grande, né? E jovens, crianças sendo levadas para o tráfico, levadas também para os vícios, né? E isso vamos dizer assim, empobrece muito o nosso país, porque quantas mães, quantos pais aí choram por seus filhos que foram mortos, quer pelo tráfico de drogas, quer pelos vícios das drogas, né? Então, eu acho que a questão do armamento, ela vai além de toda essa questão realmente das mortes, né? Mas tudo aquilo que fica como traumas, né, nas famílias, né? Quem de nós não teve ou não tem um familiar que tenha, vamos dizer assim, problema com o vício da droga ou que tenha cometido algum crime de alguma maneira, né, por estar ligado ao narcotráfico ou ligado às drogas de alguma maneira, aos vícios de alguma maneira. Então, é muito difícil. Para vocês verem como isso se alastrou no nosso país. E ninguém fala disso, ninguém, na verdade, nenhum governo ainda colocou isso aí como uma pauta importante, né? A questão do controle das nossas fronteiras, o controle das armas. Marta, agora, sobre o controle da fronteira, deixa eu te contar uma coisa. É mais barato pegar uma arma hoje legalizada do que buscar na fronteira. Hoje, os traficantes, as facções, estão armadas com a arma do cidadão de bem, entre aspas, porque o Bolsonaro que entregou para eles. Entendeu? É isso que eu tô falando. Hoje não precisa ir lá no Paraguai comprar arma e nem munição. Não mais. Não mais. Hoje o cara consegue aqui dentro. E assim ele armou a milícia, Pronto, assim ele armou o tráfico. Não, já conseguiu, só não já armou compraram. a polícia. Só não armou a polícia. E o que acontece? Ele está terceirizando para que o cidadão seja responsável por uma defesa da qual ele não deve. Ele está terceirizando. Não, Rosângela, esse discurso do cidadão armado é falacioso, isso já não existe mais, não. O que ele está fazendo é o seguinte... Deixa eu te falar, o cidadão comum não está armado. Não mesmo. Essas armas que foram compradas, deixa eu te falar, de cada 10 armas, 9 armas tá com as facções. Sim, com a milícia, com o tráfico, com tudo que é de errado. Não existe cidadão armado. O cidadão armado. É só bandido que tá andando armado. Só bandido.
esse discurso deles, que era o cidadão de bem que estava armado, isso é mentiroso, já acabou. Ninguém É acredita claro que nisso não é. mais. O Hã? cidadão de bem, ele quer lutar por uma política pública. Nós devemos lutar por uma segurança pública. E esse cara queria terceirizar isso, mas somente para armar a milícia e o tráfico. É isso que nós estamos vendo, Eles sabe? entregaram arma. Não armou a Bolsonaro entregou polícia, armas para as facções, não armou o entendeu? exército, não armou a polícia. A Ele não polícia hoje tem armou. menos armamento do que essa turma. Exatamente. Exatamente isso. Só que isso é uma coisa que esse pessoal não abre os olhos, não presta atenção. O cara que pensa que está protegido é muito pelo contrário. Ele não está protegendo, ele põe a família dele em risco e ele se põe em risco, porque quando o cara vem para assaltá-lo, ele já não vai ter mais uma arma só, ele vai passar a ter duas, né? É. Porque o bandido tem o fator surpresa, a gente sempre lembra muito isso. Não cola essa história de que é para se proteger. Não, não é você que deve se proteger, é o Estado que tem que te proteger, é o Estado. Só que isso já é um argumento do É o passado. Estado que protege os Hoje cidadãos. as armas foram para a mão da bandidagem. É isso. Só a única coisa que eles conseguiram foi entregar a arma para a bandidagem, e a bandidagem está melhor preparada, né, com armamento do que a polícia. Foi isso que eles conseguiram. Então esse pessoal vem fazer discurso de cidadão de bem, eu espero. Olha, eu não quero que eles mudem de concepção de mundo, não. Eu não quero que eles se tornem pessoas melhores. Eu quero que o universo devolva para eles todo o mal que eles fizeram para a sociedade. Mas que quando o universo escolher as pessoas que vão participar dos eventos com essas armas que eles entregaram para a bandidagem, que sejam eles. E não outras pessoas. Que a responsabilidade seja deles. Né? Porque eles entregaram o arsenal para a bandidagem. Estão querendo entregar mais. A maior prova de que as autoridades de segurança já sabem que as armas foram parar na mão da bandidagem é o exército querendo lavar as mãos. Para variar, né? O TCU cobrando do exército, porque o exército não fiscalizou. E aí? Cadê a arma? Como é que você vai pegar essa munição de volta? Ah, não. Aí eles fazem documento falando que abriram mão da fiscalização. Entendeu? Mas eu acho que assim, isso só vai explodir, de fato, só vai virar um fato político quando a eleição acabar e o Lula tiver eleito. Porque o pessoal da polícia não vai se sentir intimidado a contar o que está acontecendo. Mas se no estado de Goiás, que é uma polícia que trabalha, já fez 5 operações para tomar essas armas legalizadas, eu fico imaginando como é que está eu fico imaginando como é que está em outros estados, né? Porque eu vejo que a polícia de Goiás trabalha, mas eu só vejo patifaria em outros estados aí, o povo roubando celular, roubando carro todo dia, e essa confusão toda, né? Na verdade, nós precisamos pensar um outro Brasil, né? Né, Marta? E o reflexo disso ele não aparece imediatamente. Ele vai aparecer nos próximos anos. E aí o que eles vão fazer? Colocar a culpa disso no governo que tiver vigente, né? O reflexo da educação, você não sente nos primeiros anos de investimento. Não tem como. Você vai sentir anos depois. Essa turma que trabalhou para o Bolsonaro, na Polícia Federal, nas polícias, e tal, eles não podem. Olha, não é só eleger o Lula, sabe? É isso que eu fico pensando. Porque essa turma que trabalhou para o Bolsonaro, que levou o país no caso grave de que nós estamos hoje, eles não podem voltar para o governo. Eles não podem ter poder de mando mais. Né? Aqueles delegados que tiraram o superintendente lá no norte para defender madeireira, essa turma não pode voltar para o governo. Quando eles perderam o poder, acabou o poder de esconder também. Entendeu? Porque muita coisa que está acontecendo, eles escondem. O reflexo da violência, ela não vai explodir imediato. Ela vai explodir com essas armas que foram mandadas para o tráfico, que foram mandadas para as mãos que não deveriam. Esse reflexo da violência, ele não vai explodir agora. Ele explode mais para frente. É isso que eu estou falando assim. Não pensem que hoje, não, mas assim, Rosana, até esse boom, o que você chama de explodir homicídio?
Não, a explosão da violência, essa explosão dessas armas sendo usadas de Não, já forma está errada. sendo. Eu acabei de Só contar que para ela faz você que isso. lá no Sim, entorno sim, de Brasília, lá no Nordeste de Goiás, o menino saiu com a arma de brinquedo e foi sim. morto com uma arma de verdade. Mas A isso um violência não pouco está mais para explodindo, frente. ela já é uma realidade. Isso Mas que eu isso contei mais da para criança que tomou o frente, tiro agora, foi semana sim. passada aqui. Mas eu só estou O que eu contando digo para você assim, coisa de Goiânia. sim. Sim, Você é de mas eu qual te digo estado? assim, que mais para frente, eu sou de São Paulo. Essas armas que foram parar nas mãos erradas, essas armas, elas não vão ser recuperadas, mesmo que haja uma força-tarefa para isso, deixando claro, essas armas elas vão repercutir em 20, 30, 40 anos. É isso que é o pior de Com tudo. certeza, Essa com certeza. liberação. Olha, né, não sei se você se lembra daquela campanha do desarmamento, foram, na verdade, coletadas armas, né, de anos a fio, né, dos nossos avós, bisavós, não é? Porque antigamente era normal a pessoa ter uma arma, a pessoa que morava Isso, na fazenda, né? exatamente. Então, É isso, agora, Marco, para exatamente. coletar essas armas de hoje, pensa bem, quanto tempo que vai durar para que realmente se faça uma política de desarmamento novamente, não é? Infelizmente, quer dizer, nós estamos vendo os reflexos hoje, mas esses reflexos vão ser maiores ainda no transcorrer dos anos. Eu concordo com você, Osângela, porque essas armas estão Exatamente. nas pessoas erradas, né? E isso é muito grave, porque, na verdade, olha, nós pagamos os nossos impostos para quê? Né? Para que o Estado tome conta da segurança pública do nosso país e não que terceirize essa segurança. Quer dizer, o aumento, por exemplo, da quantidade de armamento com relação a esse pessoal que trabalha em segurança privada, né? Quer dizer, qual o controle que se tem da segurança privada com relação ao uso das armas também? Quer dizer, por isso que sinceramente, eu defendo, eu não sei se os policiais defendem isso, né? Mas eu acho que os policiais de diferentes conjunturas do nosso país têm que sentar e pensar uma política realmente relacionada às polícias do Brasil. E para realmente se unir e unificar as polícias e realmente trazer soluções para esse grave problema de segurança pública no nosso país. Exatamente, o reflexo disso hoje é mínimo. É mínimo perto do que vai vir. Existem todas essas questões da violência, existem todas essas questões de mau uso, mas a questão de que vai vir ainda, isso daí é sem precedentes. Quando você arma uma população dessa forma indiscriminadamente, ela não vai refletir agora. O reflexo dela é para muitos anos. Exatamente. E eu creio que, na Deixa eu perguntar verdade, uma coisa para vocês. nós vamos Vocês já seguir. visitaram o presídio? Oi? Não, não. Nunca. Vocês já visitaram o presídio? Não, não. Não. Tenha curiosidade, olha no Google. Qual que é o perfil do presidiário brasileiro? A maioria são jovens, né, negros. Depois que você entrar no Google e olhar o perfil do presidiário, olha o perfil dos eleitores do Bolsonaro. É o mesmo. É o mesmo. Jovem, ali dos 20 e poucos anos. Se você olha na rede social dele, é aqueles óculos escuros. Gosta de ostentar uma coisa que geralmente não é dele. Entendeu? Assim, o perfil do eleitor do Bolsonaro é o mesmo do presidiário. Público masculino, porque é o seguinte, as cadeias 95% dos presidiários são do sexo masculino. Olha o perfil dos eleitores do Bolsonaro, se não é o mesmo. Masculino. Entendeu também. o que eu estou falando? Por que eles defendem arma e as armas vão parar na mão dos milicianos? Nós podemos estar sentados num problema muito maior do que nós imaginávamos. Sim. Só que para a gente resolver esse problema, Marta, para a gente começar a mexer no problema, nós precisamos tirar os psicopatas que foram junto com o governo do Bolsonaro. Porque eles estão segurando as informações, entendeu?
Mas o perfil da bandidagem brasileira é a mesma do eleitor do Bolsonaro, é a mesma. Não pode ser coincidência, entendeu? É só que Não, quem tem o poder aquisitivo jovem, ele não fica na cadeia, ele não fica na prisão. Agora os pobres ficam, porque não tem dinheiro para pagar um excelente advogado, O né? bolsonarista que foi lá tirar, tomou chifre, aí tá incentivado com o negócio de arma, meteu uma arma de brinquedo na cintura, foi lá na casa do cara tirar satisfação, porque estava comendo a namorada dele. Aí o pai do cara não gostou, achou que o cara realmente estava. O outro pai do cara também é bolsonarista. Aí o universo trabalhou. Foi dois bolsonaristas idiotas que se encontrou. Um tava com a arma de brinquedo, o outro tava com a arma de verdade. e o perfil Mas o do idiota que tava com a também. arma de verdade vai responder um processo, ele já é idoso, ele vai responder um processo pro resto da vida dele. Não vai ter paz mais. E o Entendeu? perfil também, né, Marta? O perfil do bolsonarista é o que? Esse que a gente tem visto. É o agressor de mulher. Você viu 3 casos só essa semana. 3 casos, né? O cara da Muito academia, mais, né? bolsonarista, colecionador de armas. É o agressor de mulher, Coincidência. é o pedófilo, é aquele cara mais nervosão, valentão, o branquelo frustrado que, sabe, é aquele mesmo naipe, como você falou, do óculos escuro, é aquele cara que não aguenta ver uma mulher falando. Não sabe Isso, escrever português, não. A gramática é não sabe péssima, mas matemática sempre, básica. sempre, sempre ele vai ser um agressor de mulheres. Você nota que todos os perfis que nós temos visto de bolsonarista, eles têm indo por uma mesma direção. São agressores de mulheres, são violentadores, como nós vimos o anestesista e aquele outro. Todos esses perfis bolsonaristas sempre agressores de mulher. Você vê que o próprio Bolsonaro, ele sempre agride uma repórter, ele sempre xinga uma repórter, ele Mulher. sempre humilha uma mulher. Pode ter vários homens ao redor dele fazendo a mesma pergunta, mas ele sempre vai em cima da mulher. E isso a gente vê aqui na rolagem o tempo todo. Quando tem uma mulher na Covarde. janela, eles vão E sempre outra para coisa cima que da eles mulher. fazem, é o seguinte, eles invertem o discurso. Aquilo que a gente fala do Bolsonaro e do bolsonarismo, eles querem colar no Lula, mas não cola. Querer colar no Lula, ser ladrão, não cola, porque o Lula, ele é inocente, ele foi inocente de todos os processos. Ele foi julgado por um juiz parcial, coisa que é proibida na nossa legislação. O juiz tem que ser imparcial. E nós temos até que rever essa legislação para ver a questão do controle da imparcialidade do juiz, que, na verdade, se ele não está sendo parcial nos processos, essa legislação tem que ser alterada, tem que ser mais punitiva e tem que ser mais dura com relação àquele juiz que trate, vamos dizer assim, o réu de uma forma parcial. E se há vários processos nesse sentido, nós temos que, na verdade, alterar a nossa legislação brasileira para que os juízes sejam parciais, imparciais, na verdade, imparciais e não parciais, como ocorreu com o presidente Lula. Porque, na verdade, se o presidente Lula não tivesse tido a parcialidade, nós teríamos tido um outro governo, porque ele era propenso a ter sucesso nas eleições. Nós iríamos para o segundo mandato do Lula. O Brasil estava numa outra conjuntura política, social e muito mais inclusiva do que exclusiva, muito mais igualitária do que desigual. Então, nós estamos passando por todo esse processo inflacionário, inclusive, em função desse desgoverno, que foi eleito de uma forma, vamos dizer assim, que foi uma forma contraída por trás, vamos dizer assim, as escondidas, não é? E de determinadas pessoas que tinham o poder, seja de juiz, seja de promotor, seja de julgadores, né, em todas as esferas, que de alguma maneira foram omissos e que deixaram com que esse processo do Lula aí fosse em 580 dias, não é? E o que, na verdade, trouxe para nós, a população brasileira, um grande prejuízo para todos, tanto de investidores, como da construção civil, como o pessoal, como a política para os trabalhadores, que na verdade foi afetada. Então, nós temos que, na verdade, saber bem aquilo que nós estamos ouvindo, né? Não adianta ficar colocando aí no chat, né? Repetindo, né, coisas que não levam a pensamento algum, né? Ninguém está pronto para ficar
vendo isso, não. Nós sabemos que isso aí muitas vezes são mensagens, né, robóticas, né? São pessoas que estão ganhando para isso, né? Cola-copia, né? Cola-copia, né? Está no cola-copia até hoje, né? Então, quer dizer, isso não vai levar a lugar algum, né? Na verdade, nós temos que ser criativos, nós temos que, na verdade, contribuir para que o nosso país seja melhor, né? Então tá, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá essa live. Nós estamos com 7 Acho que mil tá, visualizações, sim. 45 novos seguidores, agradeço. Gente, se puder seguir, ajuda, porque a gente tem muita coisa para contar aí. Eu quero contar muito sobre essa. Aqui já teve, em Goiás, já teve muitas operações tomando arma legalizada, sabe? E arma pesada, viu? Fuzil, munição de fuzil, teve várias. E não é coincidência que está prendendo tanto, porque as armas de fato estão na mão dos criminosos, né? E assim, a responsabilidade é do Bolsonaro, então, dele e dos apoiadores dele, né? E eu espero que eles paguem pelo que eles estão fazendo, sabe? Entregando arma para bandido, né? E é isso. Olha só, Não, acabei quem de anda falar a armado é respeito, polícia. eu só vou dar uma notícia aqui. Eu falei a respeito do agressor da academia. Sabe o que aconteceu? Ele acabou de deixar o país e viajou para Dubai. Tem noção do que é isso? Ele É um acabou de. absurdo. Ele Menos um voto deixou para o país. Bolsonaro, né? Ele é bolsonarista, ele é armamentista, ele tem Tudo um bem, eu arsenal, ele é entendi. bolsonarista. Mas assim, Acabou menos de um deixar voto o do país. Bolsonaro, então, porque ele já Sim, fugiu, sim, entendeu? fugiu. A turma do Esse, Bolsonaro, eles estão de tornozeleira. A turma do Bolsonaro, aquele Alan dos panos lá, tá fugido, escondido. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu vou contar de uma novidade aqui, né? Como é que a imprensa fala, sei lá como é que é. O primeiro preso que vai ser recambiado para o Brasil na derrota do Bolsonaro é o Alan dos Panos. O primeiro. Tá entendendo? A Polícia Federal tá de saco cheio desse povo. Cheio de bandido. Essa turminha, que o perfil deles é o mesmo perfil dos presidiários, jovem, que não tem estudo, não tem pai, é engraçado, né? Se você tirasse um tempo para analisar, é porque vocês não têm acesso, mas se você tirar um tempo para analisar quem são esses bolsominions que fica citado, que esse negócio de bolsonarismo, de bater em mulher e não sei o que, feminicídio e tal, você vai analisar, você olha na certidão de nascimento deles, eles não têm pai, sabia disso? Não tem uma figura masculina que orientou ele pela vida. Entende o que eu tô falando? e Não assim, tem. tem uma coisa Eles importante não têm sobre isso. pai. A certidão de nascimento deles é vazia. Então, se E tem eles não se Hoje em preocuparem dia em faz estudar muito por português, lei, né? aí, Graças a Deus, hoje em aí dia é. escrevi por lei. Tem que ter o nome do pai hoje, né? Porque isso aí foi um erro muito Mas não grande, né? tem. Por muito tempo não se ter o nome do pai nas certidões. O perfil Independente de quem você deles, seja. O Mas a não, abandono, questão né? O abandono o causou esse perfil do tipo de agora o bolsonarista coisa. O é abandono o abandono. causa mesmo do esse presidiário. tipo Não de tem coisa, pai na né? certidão de nascimento. Na verdade, o abandono da figura paterno-materna, em muitos, podem provocar isso. Mas quantos que não provocam isso, né? Que são cidadãos de bens? Que, na verdade, ou não teve pai, ou não teve mãe, ou não teve os dois, né? Para Mas serem você criados. falou cidadão de bens, igual o retardado lá atrás, né? Você falando que ele era Independente um de cidadão de bem. compartilhar, há pessoas assim. Agora, a questão de perfil, a gente não pode também generalizar, né? Porque é muito grave isso, generalizar, né? Agora, que essas pessoas têm problemas psicológicos, tem. Porque, francamente, você tem uma cultura de guerra, uma cultura de matar, uma cultura da violência, uma cultura contra a mulher. Na verdade, não é nem cultura, isso aí, na verdade, é um problema psicológico, psiquiátrico grave, né? É problema psiquiátrico grave, porque isso não é normal. Nós não podemos dizer que isso é normal, né? Você agredir o tempo todo as mulheres, né? Como o presidente Bolsonaro aí, o tempo todo ele agride, naquela última mesma, né, entrevista, ele agredindo diretamente a jornalista, né? Quer dizer, porque ela foi Bolsonaro teve crítica, pai? é um absurdo. Hein, Marta? Eu já vi que o Bolsonaro tinha uma mãe. Que a mãe dele morreu, parece. Ele colocou diversos imóveis no nome da mãe, né? Para comprar lá no Mercado Negro, colocou no nome da mãe, coitada. Mas deixa eu te perguntar, o Bolsonaro teve pai?
Pois é, nunca se falou, né? Ele teve pai? Quem é o pai do Bolsonaro, né? É bom até saber, né? Será que ele teve pai? Teve uma família equilibrada, né? Porque, assim, eu já vi psiquiatras até analisarem o perfil do Bolsonaro, né, que não é uma normalidade, não é essa normalidade, né? O comportamento que ele tem com relação a vários tipos de problemas ou perguntas que realizam para ele, ou conjunturas políticas, né, de resolução de problemas lá, ele sai do sério, né? Quer dizer, ele não. Como que ele pode representar um país dessa maneira, né? Eu Ele não acho teve uma até figura masculina, né, que orientasse ele, né? Até de respeitar que. as pessoas, porque tem momentos da vida da gente que a gente precisa de um exemplo mais forte, né? Sim, Ou uma orientação de um pai que fala, olha, você tem que respeitar as a pessoas mais velhas, Rosângela tem falou, que né? respeitar as mulheres, A porque Rosângela assim, da maneira está lá. que, da maneira que ele age, o perfil dele é desses bandidinhos de cadeia, assim, de ralé, né? Não é uma normalidade, né, para a pessoa, para o ser humano, né, tratar com as instituições, tratar com as pessoas, tratar com, vamos dizer assim, com as diferentes pessoas, né? A gente vê Porque até a olha questão. só, o Bolsonaro é um exemplo os filhos dele, concorda? Sim, Porque os filhos dele estão na política, com exceção daquele outro jogador de videogame lá que comprou uma casa de 4 milhões de reais, né? 4 milhões e meio de reais, jogando videogame, imagina. O tanto que eles são ladrão e eles não se dão conta. Mas todos metidos com rachadinha, todos metidos com política. Como é que fala? Ligado a esses ratos de esgoto que é lugar de Bolsonaro, não é? Ele é exemplo para os filhos dele, não é? com certeza O filho né? dele é seguir o padrão dele. Na forma Eu só não vi machista, né? falar É que machista, os né? filhos dele Na são forma agressores de mulheres ainda, né? Ainda não ouvi. Mas metido com assassinato, metido com morte, metido com dinheiro roubado, né? Ele é um exemplo para os filhos dele, né? Mas a gente não sabe quem que foi pai de Bolsonaro, parece que era um lavrador, mexia com roça, morreu muito jovem, porque esse povo também trabalhava na roça, a vida deles também era muito difícil, né? Uhum. É. Na verdade, muitas coisas a gente não sabe do Bolsonaro, né? A gente sabe desse personagem Bolsonaro, né? A pessoa dele, a personalidade íntima É. dele, nós não sabemos, porque ele não se mostra, né? Ele se armou de um personagem e desse personagem ele se elegeu e continua querendo se eleger, né? Só que o povo brasileiro abriu os É, olhos, ainda né? tá no personagem, né? Ele Ele ainda ainda tá no está no personagem, né? Agora, assim, comportamento. eu acho que é vergonhoso pro povo evangélico, né? Que diz que é cristão, né? Eles não entendem, eles não sabem o que é cristão e o que é religioso, né? Pode ser religioso, cristão eles não são, a gente sabe que não é. Crente, Nós até não o diabo é podemos crente, né? A generalizar, Bíblia né? diz que o diabo Generalizar. sabe que Deus existe, ele é crente, mas continua sendo o diabo. Mas esse povo realmente é um povo. E se você analisar o perfil deles, você vai ver que o perfil deles é o mesmo do presidiário. Mas aquele presidiário mais ralé, sabe? Assim, não é aquele cara que comete um crime de grande vulto, não é aqueles ladrãozinho de chinela, ladrãozinho Não de dá para pouca coisa. comparar, né? Não dá para Ó, nós já estamos comparar. com mais de 7 mil. Nós já estamos com mais de 7.500 visualizações. Nós Agradecer, temos mais que de agradecer a 59 todos que seguidores. participaram. Agradecer, pedir o pessoal para continuar curtindo. Vai lá, tem vídeo lá que já estava com quase 130 mil visualizações. Eu não sei, porque também já tem quase hora, mais de hora que nós estamos aqui. E agradecer, te agradecer, viu, Marta? Deixa o seu recado final aí. Obrigada. Então, eu sou candidata a deputada federal pela Federação Rede Pessoal em Goiás, né? Que Eu legal. espero que se tiver anos aí possa estar nos acompanhando, possa estar curtindo aí, né? Nas redes sociais todas aí, que nós defendemos aí o Lula para presidente da República, né? Temos aí a fala da Janja aí, né? Há poucos dias aí, ontem, né? Esse apoio à política às mulheres, né? O Lula propõe aí a criação do Ministério das Mulheres, nós propomos a criação, inclusive, de secretarias nos estados das mulheres, para que possamos efetivar as políticas públicas das mulheres. Essas mulheres que sofrem violência, mulheres empobrecidas, mulheres que, na verdade, não têm o seu Agredidas espaço. aí pelos bolsomínios, né? Exatamente. Então, nós temos que, na verdade, fortalecer Que as são um políticas bando de das mulheres. covarde.
Exatamente. E também fortalecer as políticas relacionadas à regularização dos assentamentos, né, no nosso país, a reforma agrária, a questão também com relação à reforma tributária, não é, que nós temos que, na verdade, fazer com que aqueles que ganham mais, né, possam pagar mais impostos, né, temos que, na verdade, também, né, com relação aos impostos da cesta básica, as políticas de moradia, né, que, na verdade, esses impostos sejam menores, ou até retirados impostos, né, da cesta básica, né, para que as populações mais vulneráveis possam ter acesso à alimentação digna nesse país, né? Então, a questão ambiental mesmo, né, a valorização da Amazônia, né, a Amazônia e de todos os mananciais de água doce e água salgada do nosso país, né, que possamos ter um fortalecimento da política ambiental no nosso país. Então, são vários projetos aí que nós temos, planos, né, de governo, né, para ajudar o governo Lula, né, e que possamos realmente ajudar o Lula. Ele vai precisar de muita ajuda, porque destroçaram o nosso país, mas nós, brasileiros, vamos ajudar o Lula a sair desse caos que o Brasil enveredou, especialmente com relação à inflação, né, uma política realmente de fortalecimento da inflação. Eu vi ontem o Meirelles, né, falando do apoio a Lula, né? Isso é importante, porque é um grande economista que pode estar auxiliando aí o Lula, É o né? mercado financeiro, né? O Meirelles, ele é representante do mercado financeiro. Marta, eu preciso desligar. Um abraço, fica com Deus aí, gente. Um Obrigado aí abraço, por ter beijo participado, grande. viu? Até a Até mais. próxima. Lula Mais, presidente, tchau. primeiro turno. Tchau, tchau.